Tem até uma pergunta aqui no Twitter, que é uma pergunta muito lógica, mas que tem, um bom fundamento. O Wanderson Gentil coloca assim: existe um local para a dor de cabeça? Ele está dizendo testa, na nuca, do lado, enfim. Qual a diferença entre a dor de cabeça característica e a enxaqueca? Na realidade, nós temos que fazer uma distinção entre dor na cabeça e dor de cabeça. Porque grande parte das dores de cabeça são geralmente aquilo que eu falei com você, que elas são vasoplégicas. Nós sabemos que o cérebro não dói. Sim. Se o cérebro não dói, então o que dói na cabeça? Dói são as estruturas que estão em volta do cérebro. O que nós temos em volta do cérebro? Nós temos o couro cabeludo, você pode ter um traumatismo, você pode ter um berne, né? Você pode ter um processo inflamatório qualquer, até um folículo piloso, né? O que seria esse nome estranho, doutor? Folículo piloso. O que seria esse nome estranho? Traduzindo para a gente? É um furúnculo no cabelo. Sim, ótimo. Quer dizer, tudo isso poderia te dar uma dor de cabeça. Nós temos a calota craniana, né, que protege o cérebro. Nós temos a meninge, que é uma membrana que cobre o cérebro e que é extremamente irrigada e inervada. O primeiro sintoma que nós temos de meningite é febre alta, dor de cabeça e rigidez na nuca. E é muito comum agora no verão, né? Apesar de que no Brasil nós já estamos conseguindo reduzir essas epidemias de meningite, mas ainda é muito propício agora no verão. Nós temos o ouvido, nós temos os globos oculares, temos 12 pares de nervos cranianos que eles podem se inflamar, dando as neurites, né? Uma delas, que é terrível, é a neuralgia do trigêmeo, né? Inflamação do nervo trigêmeo. Que fica onde? Na região cerebral mesmo? O nervo trigêmeo ele fica atrás do olho. Sim. E ele chama trigêmeo que ele dá 3 ramos. Sim. Um que vem para o olho, um que vem para o maxilar e os dentes, sim, e o outro que vem para a mandíbula e uma parte da língua. Ou seja, a inflamação dele deve ser dor terrível, né? É uma dor Agora, a pergunta, o senhor falou sobre alguns nervos inflamados, etc. Mas a gente sabe que fome e sono demais também provocam dor de cabeça. A informação de que o cérebro não dói, eu vou ser sincero, é nova para mim, eu não sabia. Eu também não sabia. Eu achava que o cérebro doía. Às vezes eu falava, meu cérebro está doendo. Pois é. Para você que está em casa também, eu acredito que seja nova essa informação. Então, beleza, a gente já sabe que o cérebro não dói. Mas quando eu fico com fome demais, muito tempo sem comer, ou longos tempos sem dormir, por que a pessoa então tem dor de cabeça? Aquilo que eu expliquei para vocês, que o cérebro ele vive basicamente de glicose e de oxigênio. Quando você permanece muito tempo sem alimentar, ou mesmo dormindo, você fica sem alimentação, a glicose no seu sangue abaixa. O cérebro não pode sofrer, então ele manda uma mensagem para o sistema nervoso neurovegetativo dilatando a artéria. Então, para chegar mais sangue com mais glicose. Isso dilata a meninge, aí vem a dor. Se você se alimentar, aí você melhora a sua dor sem remédio. É muito comum as pessoas, quando vão fazer alpinismo, subir uma montanha, à medida que o ar vai ficando rarefeito, se ela não tiver um cilindro de oxigênio, né, ela não vai suportar a dor de cabeça. Porque todas as vezes que também o oxigênio abaixar no sangue, você tem dor de cabeça. Quando você tem uma intoxicação por monóxido de carbono, você está dentro da garagem, você liga seu carro e você fica com a garagem fechada, o monóxido de carbono, ele compete com o oxigênio a nível da hemoglobina. Então, ele satura a hemoglobina de monóxido de carbono, não permitindo que o oxigênio se ligue à hemoglobina. Então, você tem uma baixa de oxigenação no cérebro. Também você vai ter uma dor de cabeça. O cérebro vai enviar um comando para o sistema nervoso, para provocar aquela dor como um alerta, então, para a pessoa. É para dilatar a artéria para chegar mais sangue, ou com mais glicose, ou com mais oxigênio. E a dilatação provoca a dor. Essa dilatação da artéria que provoca a dor. E agora uma pergunta, com relação à intensidade. Nós temos dor de cabeça, temos dor
do estômago, etc. Existe algum tipo de dor que é mais intensa do que a outra? E quais são elas? Eu costumo brincar que às vezes me perguntam assim, de qual que é a dor que mais dói? Eu falo, na realidade, a dor que mais dói, acho que é aquela que a gente está sentindo no momento. Porque é a que mais incomoda a gente. Agora, na prática clínica, a gente sabe que tem determinadas patologias que parecem que são mais dolorosas do que as outras. E a dor também está muito relacionada com a emoção, com o estado emocional da pessoa naquele momento. Mas, de um modo geral, nós perguntamos assim, para as mulheres, né, existe a dor do parto? Quer dizer, ainda não o parto dói? Nós, homens, nunca vamos ficar sabendo. Mas tem mulheres que relatam o seguinte, que elas têm o parto, é um incômodo, dói, mas não é aquilo que as pessoas às vezes preconizam. Mas se o parto não dói, minha mulher grita alto. Pelo amor de Deus, ela gritou demais. Doutor do céu. Agora, nós sabemos, por exemplo, assim, que a neuralgia do trigêmeo, tem um tipo de cefaleia que nós chamamos de cefaleia de Horton, conhecida no meio científico como a cluster headache, que é uma dor de cabeça terrível. O paciente, ele descreve como sendo uma lança em brasa sendo enfiada dentro do olho. Meu Deus. Entende? E que temos relatado na literatura médica que o paciente, às vezes, ele comete o autoextermínio porque ele não suporta tanto sacrifício. O mais comum também que a gente vê são as cólicas renais, que tem pacientes que queixam muito de cólica renal. Dizem que é a dor que se assemelha, entre aspas, nós nunca vamos poder saber isso, mas o homem diz que é a dor que se assemelha à dor do parto, né? Porque realmente quem tem essa cólica renal grita, ruge de dor, aquela coisa que dói mesmo, né? Mas eu costumo brincar, gente, que fala o seguinte, que o homem não nasceu para sentir dor. Eu sou nasceu, na realidade, para poder viver no paraíso. Menos ainda. Aliás, o homem é muito mole para dor, né, doutor? Porque a mulher sente dor, ela trabalha, ela vai, mas o homem sentiu uma... Não sei se você é assim, mas eu senti uma dor, eu quero... Já, cama. O homem tem... Bom, mas já que a gente está falando tanto de dor de cabeça, eu acho que é um assunto que todo mundo se interessa, porque todas as pessoas, é comum a gente sentir uma dorzinha de cabeça um dia. E eu queria saber o seguinte, algumas situações acabam causando dor de cabeça e vamos dizer assim que é até é natural. São dores de cabeça que são causadas por algumas situações. Por exemplo, até a pessoa que ligou, o Marconi, disse sobre a desidratação. Então eu queria que o senhor falasse algumas situações que podem causar dor de cabeça, até mesmo para o pessoal de casa falar, olha, saber avaliar o tipo de dor de cabeça que está tendo, não, essa dor de cabeça eu preciso realmente procurar um médico. Então, quais as situações mais comuns que trazem essas dores de cabeça? Só antes de você responder, doutor, deixa a gente falar com a Raquel Freitas, que ela está na linha. Bom dia, Raquel. Bom dia. Tudo bem, querida? Tudo bem. Está gostando do programa até agora? Estou. Que maravilha. Bom, o doutor Geraldo está aqui, pode fazer a sua pergunta. Bom dia, doutor Geraldo. Bom dia, Raquel. Meu filho, ele teve um acidente de moto e houve uma avulsão, um arrancamento, não sei como fala, dos nervos principais do membro plexo superior. braquial. E ele está com esse braço direito sem movimento nenhum. Eu quero saber, então ele tem dores horríveis. Eu quero saber, já está em um ano. Se tem algum tratamento para diminuir essa dor, acabar com essa dor? Raquel, tem sim. Hoje utiliza-se, nós estamos utilizando muito a estimulação magnética transcraniana cerebral e a utilização de uma medicação que chama-se ketamina. Elas são específicas para esse tipo de dor que nós chamamos de dor neuropática. E, em último caso, existe uma cirurgia que o neurocirurgião faz, que chama DRESS, dorsal entry zone. Ele coagula na medula, aonde foi arrancado o nervo, né? Ele faz um procedimento neurocirúrgico coagulando aquele local da medula que vai levar alívio para o paciente. É necessário que você faça uma consulta com um especialista e que ele tente, antes de tudo, não operar de imediato, porque existem hoje tratamentos que nós conseguimos aliviar esse tipo de paciente. Tem como o senhor explicar um pouco mais a fundo o que seria o transcraniano cerebral, o tratamento?
Aquilo que eu falei com vocês no princípio, que o paciente que tem uma dor crônica durante muito tempo, ele tem uma impregnação a nível do cérebro. E mesmo que você tire a patologia, o paciente continua sentindo dor. Uma dor psicológica, mais ou menos? Não, é o que acontece, né, com a dor do membro fantasma. Sim. Às vezes o paciente amputa a perna e ele continua sentindo dor no pé que ele não tem. Isso porque existe uma impregnação, né, a nível do cérebro, levando, inclusive, a um encolhimento de determinadas áreas do cérebro. E esse aparelho de estimulação magnética transcraniana, a gente coloca eletrodos em volta do cérebro e faz um estímulo magnético. Esse estímulo magnético, ele excita os neurônios, fazendo com que o cérebro volte a trabalhar normal e o paciente fique sem dor. É uma das tecnologias mais recentes que a gente tem na abordagem do tratamento do paciente portador de dor. Bom, Raquel, a gente espera que o doutor tenha elucidado a sua dúvida e agradecemos a sua participação e fique ligado com a gente até o final do programa que tem muito mais para você, viu, Raquel?